Eu me chamo Juliana Vicenheschi, eu sou estudante de Engenharia da Computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho de iniciação científica, orientado pelo professor Tiago Silva e orientado também pelo professor Arthur Ziviani, que trouxe inúmeras contribuições para o meu estudo. Bom, o meu interesse era em estudar receitas e como os ingredientes podem fazer uma receita ser famosa ou tradicional em cada um dos nossos países. As minhas perguntas eram: quais são os fatores que levam ao sucesso de uma receita? Existe relação entre a localização das pessoas e os ingredientes usados nas receitas? É possível recomendar ingredientes para uma receita com base no país de moradia das pessoas? Tentando responder essas perguntas, eu utilizei a rede social Allrecipes, que é uma rede onde as pessoas podem postar receitas, comentar receitas, trocar experiências. E para a gente tentar entender como que essa cultura ela está dispersa no mundo, eu selecionei 6 países. Como isso foi possível? O Recipe de 2021 ele existe apenas na versão em inglês. Mas até pouco tempo atrás a gente tinha recipes locais. Então a gente tinha o recipe brasileiro, o recipes francês. E isso fazia com que a gente tivesse receitas muito mais regionais, muito mais próprias de cada cultura. O processo de coleta ele foi um web scraping, uma vez que o Recipes não tinha uma API aberta. E a gente conseguiu coletar, com base na estrutura da receita, que vocês conseguem ver ao lado, o nome da receita, a quantidade de estrelas, quantas pessoas tinham feito, o número de reviews, assim como a lista de ingredientes, modo de preparo, assim como o tempo de preparo e o tempo de cozimento. A gente conseguiu um número bem expressivo de receitas, exceto na Índia, ao contrário dos Estados Unidos, que a gente teve muitas receitas. O que isso pode mostrar pra gente? Que talvez o Recipes nos Estados Unidos seja imensamente popular e na Índia ele não seja tanto, então talvez países do continente asiático não estejam tão familiarizados com esse tipo de rede social. Mas aí a gente ficou se perguntando, beleza, mas será que olhar somente para o número de estrelas de uma receita é justo? Porque a gente pode ter uma receita avaliada por uma pessoa que tem 5 estrelas e a gente pode ter uma receita avaliada por 100 pessoas com 4 estrelas. Será que a receita de 4 estrelas não deveria ser um pouquinho mais privilegiada? Foi pensando nisso que a gente montou a métrica do score. O score, ele olha para o número de avaliações da receita, o número de pessoas que fizeram a receita, assim como o número de estrelas que a receita possui. E aqui vale ressaltar que o número de avaliações da receita é sempre levado em conta como algo positivo. Então, se a gente tem avaliação com crítica ou com sugestões imensas de melhoria, a gente não está olhando para isso. Quando a gente calculou o score, a gente conseguiu olhar para essa distribuição de score das receitas de forma acumulada. E esse é o gráfico que vocês estão vendo na tela. Então, a gente consegue ver que todos os países, exceto os Estados Unidos, têm um comportamento muito parecido na avaliação das receitas. E a gente consegue notar também que a gente conseguiria dividir essas receitas em 3 grandes grupos. Então, a gente tem ali as receitas com score abaixo de 15, que são receitas não tão bem avaliadas, receitas entre 15 e 35, que são receitas bem avaliadas, e a gente tem receitas acima de 35, que são muito bem avaliadas. E aí, quando a gente olha para esses 3 grupos, a gente consegue começar a ver quais são os principais ingredientes que compõem esses grupos, o que está presente numa receita de score baixo, que não está presente numa receita de score alto, ou vice-versa. Então, a gente começou a conseguir encontrar algumas similaridades entre os países, assim como muitas discordâncias. Mas uma dúvida que ainda ficava era: por que será que os Estados Unidos têm uma distribuição tão diferente assim do resto do mundo? E foi aí que a gente resolveu olhar somente para o número de estrelas. E quando a gente pega a distribuição de estrelas do Brasil, que é muito semelhante à de todos os outros países estudados, e a distribuição de estrelas dos Estados Unidos, a gente nota a diferença. O que a gente consegue enxergar? Que a mediana do número de estrelas para as receitas nos Estados Unidos é muito alta. E é muito acima da mediana dos outros países. E isso pode evidenciar para a gente que talvez os usuários dos Estados Unidos não sejam tão críticos em relação à avaliação de receitas. Talvez eles deem 5 estrelas para a maioria das receitas, mesmo que elas não funcionem ou não sejam tão boas assim. Então, essa distribuição de estrelas consegue mostrar para a gente por que a curva dos Estados Unidos é tão diferente, por que a forma de avaliação deles é tão diferente do resto. Mas aí, beleza, a gente conseguia saber quais eram os ingredientes mais comuns em receitas bem avaliadas, o que os usuários daquele local gostavam mais.
assim como a gente sabia quais eram os ingredientes presentes em receitas não tão bem avaliadas, então possivelmente ingredientes que, se você está querendo agradar, você pode evitar. Mas a gente ainda não tinha uma completa visualização de como esses ingredientes eles estão conectados. Foi aí que a gente resolveu usar o PMI, que é uma métrica que, tendo dois ingredientes, a gente consegue dizer qual é a probabilidade deles aparecerem juntos numa receita contra a probabilidade deles aparecerem separados. Então, isso é um link muito mais forte do que se a gente pegasse apenas a presença comum em receitas. E foi com essa métrica, olhando para os 50 nós mais centrais da nossa rede, que a gente chegou ao gráfico que vocês estão vendo. Então, o que a gente está enxergando? Os 50 nós mais centrais da nossa rede, e a gente consegue ver de quais países as receitas que contêm esses ingredientes pertencem. Então, a gente pode ver aqui que sal, alho, tomate e cebola realmente conquistaram o mundo inteiro, porque eles aparecem como top 4 na nossa rede. Mas a gente também tem ingredientes muito diferentes e são muito característicos de cada país. Então, a gente consegue ver aqui a Índia com seus ingredientes diferentes. Aqui a gente já tem os Estados Unidos. A gente consegue ver aqui a Itália também com seus ingredientes. Mais para cá a gente consegue ver todos os países da Europa, assim como Brasil e Índia. Então, basicamente tudo exceto os Estados Unidos. E foi com essa rede que a gente conseguiu entender quais eram os links entre os ingredientes e quais seriam as combinações perfeitas para a gente conseguir recomendar uma lista de ingredientes para uma receita muito bem sucedida em cada um dos nossos países. Muito obrigada!